Oi gente, eu sou o Pedro Lucas. Não estranhe a minha voz, eu tô meio resfriado, não sei, tô com a garganta toda fodida. E coincidentemente esse vídeo é sobre saúde. Nesse vídeo eu acho que são 4 ou 5 coisas que eu eu decidi abrir mão. Eu tive que decidir, bom, enfim, coisas que eu abri mão em prol da minha saúde, tanto física quanto mental. Interessante, vocês gostaram do tema? Eu achei ele bem interessante. Eu anotei as coisas aqui no meu caderninho eu anotei aqui no meu caderninho do Peaky Blinders. Time to make some real money, Peaky Blinders. Vamos lá, Thomas Shelby, o que foram as coisas? O bom desses cadernos que tu anota qualquer coisa, que tu vai procurar uma coisa mais séria, importante, tem tipo textos que tu escreveu 3 horas da manhã e não faz sentido nenhum, não tem pé nem cabeça. Quando eu tive a ideia, eu intitulei Coisas que precisei abrir mão pela minha saúde. Em primeiríssimo lugar, porque foi a primeira coisa que eu abri mão por esse motivo, redes sociais. Eu anotei aqui Twitter, Instagram e celular. Mas a primeira coisa que eu realmente abri mão foi o Twitter. Por motivos desde, sei lá, os meus 11, 12 eu acho, meus 12 anos de idade, eu era viciado em Twitter. Então, tipo, imagina o estado da mente da criatura. Meu tempo de tela desde a pré-adolescência era absurdo. É tipo, coisa de tô acordado, tô olhando pro celular. Eu tinha um vício de merda. Chegava a ser nojenta a quantidade de tempo que eu gastava, que eu jogava fora da minha vida mexendo no Twitter. E problemas que surgiam na minha cabeça que eu jurava que existiam. E não, era tipo coisas do Twitter. Se eu fechasse o Twitter, não existia. Só que eu não conseguia fechar o Twitter. Eu não fechava o Twitter o dia inteiro. Ou eu fechava e depois eu abria de novo, porque eu via um monte de notificação. Então eu tweetava pra caralho. Então, tipo, por mais que eu fechasse uma conta, quando eu abrisse outra, eu tinha engajamento muito rápido. E eu não sei se é porque eu engajava muito com os outros também, então as pessoas acabavam pegando uma intimidade virtual e também engajavam com minhas coisas, mas enfim, eu sempre tinha assim, um certo engajamento, então sempre tinha alguém falando comigo no Twitter, respondendo no tweet ou curtindo, dando RT, às vezes discordando, às vezes me xingando, às vezes me mandando curiosquete pra me matar, mas isso aí são detalhes, né? Então era um ambiente bem tóxico que eu cresci de certa forma dentro, e em 2023 eu comecei a notar assim, real assim, porque foi quando eu comecei a namorar meu namorado. E namorar meu namorado é foda. Quando eu comecei a namorar o Cauê, e aí ele soltava assim uns comentários tipo, tá, mas isso aí, né? E aí eu comecei a notar que, pô, de fato é um problema que só existe porque eu abri o celular. E ele direto assim soltava alguns comentários tipo, dando a entender que o Twitter tava me fazendo mal. E foi aí que eu fui perceber que perceber sério, óbvio que eu já tinha percebido que me fazia mal, só que eu não tinha meio que entendido a dimensão. E aí eu fui parando, e aí teve um momento assim, eu fui parando, e teve um momento que eu percebi que eu não conseguia parar mais que aquilo. E aí eu falei, não, agora já é Elvis. E aí eu apaguei minha conta, desinstalei. Eu tinha várias contas, só que como eu não sei a senha de nenhuma outra, e tipo, eu não vou nem tentar abrir, meio foda-se, sabe? Então tipo, eu abri mão total do Twitter. Instagram é um problema que eu... Gomen. Eu saí do Twitter e o Instagram se tornou um novo problema. Tanto que hoje a rede social que eu mais tenho problema é o Instagram. E quando eu tava sem Instagram era o Tumblr. Então, tipo, eu tenho um vício em redes sociais. Isso aí é um fato. Só que o Instagram hoje, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando ele desinstalado. E aí quando eu quero postar alguma coisa muito pontual, assim, ou quando eu... te mandei tal coisa, assiste lá. Daí eu deixo acumular as pessoas me mandando coisa. E aí eu instalo, eu vejo que me mandaram. Posto o que eu preciso postar. Posto o que eu quero postar ali. Às vezes eu me passo um pouco, deixo instalado por mais tempo. Eu fico vendo rios. E aí depois eu tipo, não, calma. Aí eu desinstalo de novo, aí eu fico tipo semanas, às vezes meses sem instalar. É a forma que eu achei de lidar com esse vício sem apagar a conta. Porque por mim eu apagava a conta. Tipo, real, por mim eu sumia totalmente do Instagram. Só que tem pessoas lá que eu quero manter contato. E aí fica naquele impasse de, mas é só teu WhatsApp. Mas eu não sei se é o mesmo tipo de contato. E eu não sei se a pessoa também vai se sentir confortável com isso.
Então, sei lá, acho que de certa forma eu ainda não tô pronto pra desinstalar, pra apagar minha conta no Instagram. Mas é uma coisa que no futuro talvez eu vá acabar fazendo, porque o Instagram também é um vício bem ruim pra mim. Sobre o celular, eu tenho na minha tela inicial o meu tempo de tela. Então, eu abro o celular, abro ali a página inicial, a primeira coisa que tem bem em cima é tipo quantas horas eu já mexi no celular e quais são os aplicativos mais usados. E como eu tô só em casa ultimamente, eu não tenho feito nada assim muito que me ocupe muito tempo. E eu não tô mais lendo tanto também. O meu tempo de tela tá alto. Tipo, alto acima de 3 horas, que é o que eu defini pra mim diariamente. Então eu fico me sentindo culpado, isso me gera uma ansiedade. Eu sou muito ansioso, então qualquer coisa vai me deixar ansioso. Eu vou me cobrar em todas as situações. E na minha cabeça, enquanto eu não for perfeito, eu vou estar me cobrando, vou estar ficando ansioso por isso. E como eu nunca vou ser perfeito, eu vou estar sempre ansioso. E é isso, eu já me conformei, entendeu? Só que o que eu puder dar uma melhoradinha, eu me esforço. Eu dou uma melhoradinha, eu me esforço. Segunda coisa, café. E como vocês podem ver nesse vídeo, eu não tô tomando café. Não por nada, porque eu realmente esqueci, tá? Eu ia estar tomando se eu tivesse lembrado. Mas tentar reduzir café e estimulante de modo geral. Porque eu tenho um probleminha com espasmos, tiques, às vezes convulsões, que eu ainda tô investigando. Eu tenho algumas filas de espera, eu tô uns 800 dias na fila de espera do meu. E só falta mais uns 200, pelo que eu vi na média de Porto Alegre. E eu tenho uma tomografia pra fazer, eu tenho uns exames aí pra fazer. Exame de sangue que eu tô rolando também, eu rolo muito pra fazer exame de sangue. Apesar que eu já reduzi muito o meu medo de agulha. É que tipo assim, tá, deixa eu um adendo aqui. Eu chegava pra fazer exame de sangue, qualquer coleta, assim, qualquer coisa que usasse uma agulha, ou soro, enfim. E eu falava, tipo, não sei, mano, conversa comigo, isso pro técnico ou pro enfermeiro. Mano, conversa comigo, eu tenho medo. E aí, tipo, ele só me olhava assim, tipo, eu com 5 piercing na cara, cheio de tatuagem. Acho que foi em novembro. Eu troquei da Ritalina pro Venvance. E no meu segundo dia com o Venvance, eu tive uma convulsão, assim, ferrada. E aí eu desci no postinho, em vez de ir pra casa, eu desci no postinho. Só que no postinho eles não tinham o medicamento que precisava. Eu tava, tipo, com batimento 170. E... cara, eles me furaram umas 4, 5 vezes. E eu fiquei, tipo, em desespero. Só que eu não tava nem ligando na hora, porque eu tava, tipo, passando muito mal. Eu tava com consciência, mas eu tava, tipo, com o corpo, eu não sentia meu braço, assim, e oscilava, assim. Foi bizarro, enfim. Nossa, isso faz parecer que a minha saúde é muito frágil, não é tanto, mas, tipo, tem episódios que daí eu lembro e eu comento. Enfim, foi horrível aquilo. E aí, tipo, uma hora ela, não sei o que, abre a calça, eu, tipo... ela ia me fazer uma injeção na coxa, cara. Ela fez uma injeção na minha coxa, cara. Vê se não... não, ela não fez na coxa, eu pedi pra ela fazer, acho que na bunda. Ou na lateral, assim. Mas, tipo, cara... bom, enfim. E eu não sei porque eu comecei a falar disso com café. Ah, tá. Aí que tá. Essa vez que eu troquei pro Venvance, foi por conta do estímulo do Venvance. Porque eu não sei o que eu tenho. Não sei se... eu não sei o que é. Eu não sei mesmo. Só que assim, café, se eu tomar demais, eu começo a ter muito espasmo, ter muito tique, eu não... minha visão, meu olho fica ardendo muito. E tipo, eu fico meio ruim, assim, todo sensorial, qualquer coisa, qualquer barulho, a luz fica muito forte, é muito estímulo pra mim. E eu começo a passar meio mal. E eu percebi também que energético é pior. A taurina me faz mais mal do que a cafeína em si. Apesar que o energético eu não tenho o hábito de tomar tanto, é mais com kit. Então, kit também já é uma coisa que eu já tento evitar também. Eu tomar mais cerveja, mais... sei lá, whatever. Eu tô diminuindo também, inclusive, a bebida. Quando eu bebo, eu tenho que parar de tomar os remédios. E eu tenho, tipo, no mesmo dia não tomar os remédios. E aí eu fico meio piroca. Eu notei aqui que quando eu fiz essa lista, eu tava diluindo mais o café. Agora, nos últimos dias, eu não tô fazendo tanto isso. Mas é uma dica boa, se mais alguém tem problema com o estímulo do café. É pegar o café passado normal, não café forte. O café é normal, o café que todo mundo tomaria normalmente. Colocar mais, tipo,
50% do que tem ali, tipo assim, ou 1/3 ou 50% do café que já tem na xícara, colocar de água, bem diluído. E eu particularmente sinto que me faz menos mal quando ele não tá recém-passado ou quando ele tá frio. Provavelmente tem alguma explicação pra isso, mas eu não fui atrás. Mas tipo, o café recém-passado, ele me faz muito mais mal. Então, tipo, se eu pegar o café recém-passado e colocar uma água gelada ou água ambiente, assim, uma água natural, temperatura ambiente, aquele café é tranquilo, assim, é tranquilo, porque daí ele fica bem diluído. E aí eu consigo tomar, tipo, até umas 3 canecas, assim, sem me sentir, assim, muito mal. Tipo, eu fico de boa, assim. Como eu tenho o hábito de tomar café sempre que eu tô lendo, porque, tipo, eu me sento aqui e aí eu fico lendo, porque de dia eu abro a janela, agora ela não tá toda aberta, ela tá bem pouquinho aberta, na real. Eu abro a janela, fica toda luz, e eu fico encostadinho ali lendo com um café. E eu peguei esse hábito, e eu não consigo ler sem o café. Então, pra isso é melhor diluir ele completamente, que daí dura bastante, eu faço uma caneca inteira. Que terceiro hábito que eu tive que deixar: sedentarismo. Hold on. Eu tenho um problema que é eu pulo demais a academia. Só que em minha defesa, eu tô com esse pulso todo fodido. Ele tá até torto, ó. Eu não sei explicar, ele tá torto. Dedão, então pra levantar peso, às vezes é uma merda. Tem alguns exercícios específicos que eu não consigo fazer. Mas enfim, olha. Adolescência e agora o início da adultez foi puro sedentarismo. Se eu emagreci em alguma época foi por comer pouco, então tipo, não tem, sabe? Eu tava sempre inchado, porque eu comia mal, na real. E ultimamente eu percebi que eu coloco muito sal na comida, às vezes sem querer, mas isso também ajuda pra dar um inchaço no corpo, porque retém líquido, né? E por mais que eu beba água, eu tomo muito remédio, então eu tenho que beber muita água, naturalmente. Então, enfim, a questão da alimentação e do sedentarismo são coisas que eu tenho prestado muito mais atenção. E tem dias que eu não tô assim muito disposto nem nada, e aí eu vou na academia e quando eu saio eu já tô bem mais energizado. E eu acho que isso também é outro ponto muito importante, assim. E por último, mas também definitivamente não menos importante, é a questão das amizades. Tem algumas amizades que eu tive que deixar de ladinho, assim, tipo... Cara, não por questão de, a pessoa falava mal de mim, a pessoa não sei o que, mas existem muitos aspectos que podem afetar a gente negativamente, sem necessariamente ser a pessoa tentando te fazer mal, sabe? Pode ser que a pessoa goste muito de ti, seja muito de boa contigo, só que ela tem alguma característica que te puxa pra baixo. Então, tipo, eu não quero usar exemplos muito claros aqui, porque eu não quero que a pessoa veja e saiba que é ela. Mas, assim, tem pessoas que sabotam demais, e aí o cara fica meio, tipo assim, eu tô tentando melhorar, eu não preciso... Cara, a última coisa que eu preciso é andar com pessoas que estão toda hora se sabotando e acabam fazendo eu me sabotar também, sabe? Eu acho que é mais esse ponto, assim, de tipo... Eu tô realmente tentando sair da merda faz tempo e eu tenho que tentar todo dia. Então, se eu tô em volta de pessoas que querem tá cada vez pior, pá, isso aí destrói. Isso aí destrói. A pessoa que quer tá bem não quer tá perto de pessoa que quer tá mal, né? E eu acho que é mais esse sentido, assim, não é, tipo, desfazer amizades, assim, de, tipo, tratar mal a pessoa, ignorar. Mas é, tipo, criar um distanciamento, assim, de... Cara, tu tá num lugar que eu não quero tá. Então, tipo, se a gente se encontrar no meio, é tranquilo. Mas se eu tiver que ir aí, eu não vou, sabe? Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto, mas realmente eu tô cansado. E eu tô com dor de garganta, então ficar falando demais é meio paia. Mas... espero que seja um vídeo legal, que vocês curtam, que talvez ajude alguém a repensar alguma coisa, ou não sei, talvez de repente comenta embaixo aí alguma coisa que vocês também largaram de mão, por questões de saúde ou por questões de bem-estar, alguma coisa assim.
Obrigado por assistir e até a próxima. Thank you all for watching.